Estamos de volta com o Pensamento Jurídico, uma produção da Mages. Participe de nosso programa pelo e-mail pensamento@mages.com.br, pensamento@amages.com.br. Hoje estamos falando sobre os crescentes golpes eletrônicos por meio de computador ou rede de computadores. Nosso entrevistado é o advogado especialista em tecnologia da informação, direito da tecnologia da informação, Alexandre Ateniense. Doutor Alexandre, o senhor falou a respeito no bloco passado sobre as redes sociais. Como as pessoas podem se proteger desses golpes eletrônicos aí? O que elas devem fazer para reunir provas? Ela deve, inicialmente, caso constate a incidência de algum ilícito, como, por exemplo, perfil clonado, comentários difamatórios, caluniosos a respeito da sua pessoa, de preservar essa prova imediatamente. Normalmente, essa preservação se faz através de uma ata notarial, que é um instrumento que os cartórios estão acostumados para poder relatar todos os fatos que estão sendo visualizados na tela do computador e reagir imediatamente, pedindo a quebra do sigilo dos provedores para poder não só preservar essa prova, mas poder identificar os infratores. É importante que se diga que nem sempre os provedores de redes sociais, os grandes nomes tipo Orkut, Facebook, etc., eles estão espontaneamente retirando esse conteúdo do ar, porque isso interessa comercialmente para eles, porque eles têm, no sexo, por exemplo, um apelo muito grande de gerar tráfego. E se gera o tráfego de acesso nas redes sociais, a publicidade, que é a fonte de renda que cada um desses tem, consequentemente, acaba sempre valendo mais. Então, eu vejo que os direitos individuais estão sendo muito vilipendiados e as pessoas têm que procurar a justiça para poder solucionar esses problemas. E nem sempre essas condenações têm saído de uma maneira tão vigorosas, o que acaba sendo até vantajoso para as próprias empresas de não agirem com toda a presteza e com toda a eficiência para poder retirar rapidamente esses conteúdos que acabam por dilacerar a reputação das pessoas na mídia eletrônica. E o mundo jurídico, o mundo do direito está preparado, está equipado para lidar com essa situação? Sem dúvida alguma, o Tribunal de Justiça de Minas Gerais já tem várias decisões a esse respeito, inclusive achei muito interessante uma decisão recente em que equiparou o uso das redes sociais com uma relação de consumo. Então, hoje, o usuário de uma rede social é um consumidor, porque ele justamente existe uma remuneração, ainda que de forma indireta, no uso daquela ferramenta, e isso faz com que o foro das discussões seja sempre no Brasil, na sede do domicílio da vítima. Independentemente de onde partiu o não golpe, importa, o ataque. Dizer, as grandes empresas americanas achavam que o processo tinha que ser proposto dos Estados Unidos. O Tribunal de Justiça decidiu de forma inédita, e essa tendência foi seguida por demais tribunais brasileiros, assegurando a relação de consumo e, consequentemente, a fixação do foro para discutir esses problemas na sede do domicílio da vítima. Perfeito. Doutor Alexandre, vou ampliar o nosso debate com a participação dos estudantes da Faculdade de Direito, Isabela Rentes. Vou chamar a pergunta aí da Natália, por favor. Tendo em vista a falta de lei específica para a previsão dos crimes eletrônicos, como se verifica a tipificação dos mesmos em face do princípio da legalidade e da anterioridade? Bom, Natália, como eu já disse, esse conceito de ausência de tipificação, ele acontece em relação ao direito penal, mas não de uma forma absoluta. Nós temos pelo menos 20 condutas que já são tipificadas a partir de fatos que aconteciam mesmo antes da gente conviver nesse cenário digital. O que nós precisamos é do avanço, da aprovação imediata de um projeto de lei que já persiste há 13 anos, para poder fazer com que 13 novas condutas possam ser puníveis também. O chamado phishing, roubo de senhas, é caracterizado qual crime? O phishing ainda não é tipificado como crime no Brasil, porque ele poderia ser um acesso não autorizado a sistemas. E, consequentemente, em decorrência dessa falha da legislação, já está previsto nesse projeto de lei que mencionei, e esperamos que esse problema possa ser sanado, porque já é um fenômeno que a gente chama de engenharia social, ou seja, as pessoas hoje estão manipulando informações, cruzando referências de informações na internet para obter vantagens ilícitas.
E o phishing é o primeiro caminho para isso, ou seja, no termo traduzido do inglês, é como se fosse uma pescaria. Ou seja, a pessoa está jogando uma isca para poder se interagir, para buscar informações e, a partir daí, roubar identidades e praticar ilícitos em nome de terceiros. Muito bem, obrigado aos estudantes da Faculdade de Direito, Isabela Hendricks, pela participação. Doutor Alexandre, eu falei no bloco passado também, encerrando o bloco passado, sobre os telefones celulares, que estão ganhando cada vez mais poderes de computador. O que isso significa e que riscos e cuidados devem ser tomados? Eu somaria aos telefones celulares os pendrives também. As pessoas estão carregando cada vez mais dispositivos de armazenamento de dados e estão sujeitas a grandes problemas, porque eu considero o brasileiro muito exibido em relação à mídia digital, mas ao mesmo tempo extremamente ingênuo em questões relacionadas à privacidade. Primeiro, saber delimitar bem que informações da esfera íntima jamais devem ser divulgadas, jamais devem ser armazenadas em qualquer dispositivo de memória. Qualquer fato relacionado à sua privacidade, à sua esfera íntima, à família, aos seus familiares, seus hábitos corriqueiros, não deve ser armazenado nesses aparelhos. E sugiro até que as pessoas percebam que já está surgindo no mercado alguns aparelhos, como é o caso, por exemplo, do iPhone, que já tem um dispositivo que permite que depois que a pessoa perde o aparelho celular, ela remotamente consegue mandar um comando para poder apagar todos os dados e inabilitar aquele telefone. Então, isso é um avanço muito interessante que pode se firmar como uma tendência para evitar que os telefones celulares sejam alvo de uma engenharia social ou mesmo de outros crimes que ficam fáceis, já que a portabilidade e a quantidade de informação que ali estão armazenados é uma porta aberta para uma série de práticas de crimes. Doutor Alexandre, nós estamos vivendo uma campanha eleitoral. As redes sociais, também a internet, de certa forma, está todo mundo usando a internet para se comunicar mais e com o eleitorado mais jovem. Está sendo bem usada a internet e no caso de informação, como é que deve se recorrer? No caso da Justiça Eleitoral, está preparada para isso também? Está preparada. Eu acho que é importante ressaltar que para as eleições de 2010 nós tivemos um salto muito grande, decorrente até mesmo da experiência americana na eleição de Barack Obama, que fez com que o presidente sancionasse uma lei desassociando o controle da propaganda eleitoral da internet à mídia tradicional de televisão, rádio, porque essas são feitas por concessão e não da forma como a internet normalmente é divulgada. Com isso, autorizou-se a propaganda eleitoral da internet. Só que eu acho que o brasileiro ainda está pouco maduro na utilização da internet. Vou destacar da seguinte forma. Nos Estados Unidos, a internet na campanha eleitoral foi utilizada muito mais para mobilização e para poder vender uma imagem de relação de confiança do candidato buscando a doação via cartão de crédito. Não vejo o brasileiro ainda nesse nível de maturidade. Pelo contrário, acredito que o que ainda predomina no uso da internet é a propaganda negativa dos candidatos. São as chacotas, são as paródias, etc. Difamatória, né? Difamatórias. E, principalmente, é importante destacar que os blogueiros que estão fazendo publicação de conteúdo de campanha têm que ficar muito atento para evitar que haja a publicação de comentários anônimos, porque a Constituição brasileira veda o anonimato. E se ele deixar publicar comentário anônimo atacando a imagem de candidatos, poderá acontecer, sim, uma responsabilidade solidária quanto à prática desse ilícito. Muito bem. Vou fazer um novo intervalo. Eu gostaria que no próximo bloco, então, o senhor falasse um pouco mais sobre as penalidades previstas aí no Código Penal para esse tipo de crimes real e no mundo virtual. A gente volta em instantes.